Então tá, falando um pouquinho aí sobre essa questão de 3D para web, né? Então usando aí o 3JS. Então, né? Bom, já comecei a fazer alguma coisa, já tenho aí um controle de câmera funcionando, né? Então já comandos aí de teclado e mouse já está funcionando direitinho. Controle de câmera, né? Então tá belezinha, funcionando certinho. Depois vou implementar aí controle de touch. Isso é um pouquinho mais complicado porque depende de todo um layout responsivo da tela, então tem que capturar o toque certinho, o arraste do dedo, conforme o tamanho diferente de cada tipo de tela. E isso, é claro, não tem nada pronto aí em 3JS ou qualquer biblioteca pronta para poder fazer isso não, né? Então tem que ser feito no código, eu posso aproveitar meus códigos antigos, mas para isso eu tenho que antes terminar de desenvolver, né, aquele layout responsivo e está rendendo bem. Aí eu acho que mais um tempinho já consigo implementar isso e exportar, de repente até para Android ou iOS, né, fazer alguns testes, ou direto pelo navegador mesmo, né, que está funcionando como um aplicativo web. Mas enfim, né, tá funcionando direitinho. Bom, então essa questão de 3D para web, 3DS, vale a pena aí investir em aprender esse tipo de coisa? Bom, requisitos, né, para você poder mexer com isso. Primeiro, né, que 3JS é para programador, né? Tudo que você vai fazer vai ser em forma de código, não tem interface visual nenhuma. Então você tem que entender um pouquinho aí de JavaScript, né, HTML, CSS, o básico disso aí você precisa saber, ou seja, o básico de desenvolvimento para web tem que saber, né? Então HTML, CSS, JavaScript vai ter que saber. Então isso aí é para programador mesmo, né? Essa biblioteca ela é praticamente uma linguagem de programação. A curva de aprendizagem é bem longa, né? Então, o 3GS na verdade é uma abstração de WebGL, né, o que facilita aí a criação de gráficos 3D para web. E além disso, você é bom que conheça aí um programa de modelagem 3D qualquer, né? O Blender, o Max, o Maya, porque senão não vai ter muita utilidade para ti, né? Porque a ideia é você apresentar, fazer algum tipo de apresentação em 3D. Então, é claro, para isso, se arriscar a aprender fazer 3D para web sem você conhecer modelagem de 3D, né, não adianta nada. Então, você tem que conhecer aí o Blender, o Max, o 3D Maya. Bom, é bom também ter algum conhecimento de algum tipo de engine de jogo, né? Seja o Godot, o Unity, o Unreal, né? É bom conhecer porque se você tiver que fazer algum tipo de apresentação mais complicada, essa lógica, esse conhecimento vai ser necessário. Se você não tem esse conhecimento, você vai conseguir fazer apresentações muito básicas aí para a web, né? E simplesinhas aí, praticamente sem muita utilidade ou que se destaque, né? Então, esses aí são os requisitos, né, que você vai ter que aprender para desenvolver aí 3D para web. E quanto à dificuldade aí, né? Bom, aprender 3DS é quase como aprender uma nova linguagem de programação, né? Tem uma curva de aprendizagem bem longa e mesmo que você cumpra todos aqueles requisitos aí que a gente citou, mesmo ainda se prepare, né, para ficar um bom tempo aí no playground, né, no jardim de infância, aí, empilhando cubinho. Vai demorar um bom tempo nisso até você conseguir fazer alguma coisa que dê aí algum resultado, né? Só aprender o 3JS aí não basta. Vai ter uma infinidade de biblioteca e recursos que tem que ser acrescentado, tem que ser aprendido. E aí você vai ter que descobrir quais são os recursos que melhor se encaixam para ti, os que melhor funcionam, e vai ter que gastar um tempo para aprender a cada um desses recursos também. Por ser uma coisa aí relativamente nova e complexa, tem pouco tutorial, tem pouca fonte de informação, e isso pode ser uma dificuldade também. E outra coisa, é mais difícil de você desenvolver qualquer coisa, né, em 3D aí para web com 3GS do que usando qualquer engine de jogo. Então você não vai ter as mesmas facilidades, os mesmos recursos, né, que está tudo organizadinho de repente aí numa engine.
Então, isso aí ele não vai ter uma interface gráfica, por exemplo, para você usar, né? Mas e daí? Compensa ter todo esse esforço para aprender? Tem uma vantagem, sim, em você aprender 3D para web, né, usando aí o 3JS, que é a liberdade criativa, né? As engines de jogos, elas são engessadas, com recursos aí prontos, né? Então, com o 3JS você consegue ter um desenvolvimento melhor, com mais liberdade. Apesar de você ter uma maior dificuldade de desenvolvimento, você pode ter aí uma criação melhor. E outra coisa, a 3DS aí é perfeito e leve aí para a web, né? Dando controle aí mais dinâmico de planejamento de memória, o que na engine é limitado, né? Então, como a engine de jogo, as builds, né, que você vai exportar normalmente são bem pesadas. E aí tem que carregar tudo ao mesmo tempo. Com a 3DS você pode fazer isso de forma mais dinâmica, certo? Então, você pode carregar o necessário e depois ir acrescentando e retirando o que não é necessário, né? Então, roda de forma mais fluida para a web e te dá um melhor controle de gerenciamento de memória também, né? E outra coisa, o 3DS vai permitir uma integração melhor entre diversas aplicações. Vamos dizer que você tem aí um sistema um pouquinho mais complexo para criar. Então você consegue integrar web, mobile e desktop ou banco de dados com relativa facilidade com o 3DS, né? O que não pode ser tão simples, o que não é realmente aí tão simples de ser feito com uma engine de jogo, né? Uma engine de jogo geralmente ela limita o acesso a recursos externos que você tem, certo? Então a maioria desses recursos não funciona de forma nativa na engine de jogo, ou então esse recurso é limitado ou às vezes até bloqueado, né? Então, você tem essa facilidade aí, de lidar isso com o 3DS, né? Então, você pode exportar aí o 3DS para web, para mobile, para desktop, com poucas alterações no código. Vai ser praticamente aí o mesmo código. Tudo depende, é claro, da escolha das ferramentas de desenvolvimento correto para cada uma dessas plataformas, né? Então, isso tem que ser compatível entre si, ok? Então tá, então pesando aí as dificuldades, né, os pré-requisitos aí e as vantagens, compensa, né, fazer alguma coisa 3D para web? Bom, depende, né? Para você tirar proveito disso, você vai ter que ser um desenvolvedor de jogos, conhecer alguma engine de jogos, né? Você tem que ser um modelador ou animador 3D, porque senão você não vai aproveitar muito o recurso disso aí não, né? E também vai ter que ser programador, né? Conhecer aí pelo menos o básico de linguagem de programação para web, né? Se você começar diretamente com 3JS para depois ir ganhando skills, você vai demorar uma vida aí para aprender, né? Muito tempo gasto não compensa, então é melhor você primeiro adquirir habilidade com alguma engine de jogo, aprender a modelar 3D, né? E aí fazer algumas aplicaçõezinhas web básicas aí para depois você pular aí para 3DS, né? Mas começar direto com isso não dá não, né? Trabalhar com 3DS de repente em uma equipe pode ser uma solução, né? Você vai precisar de uma pessoa aí para modelagem e animação 3D, você vai precisar de um programador e você vai precisar de um operador aí de engine de jogo para prototipar as ideias que você está criando. Bom, essas três pessoas aí, né? Elas não vão conseguir desenvolver muito mais rápido do que uma pessoa só que junte esses três talentos em si. Por que isso acontece? Porque organizar três pessoas com talentos diferentes é complicado, né? Agora, se você tiver três pessoas em que cada um junte em si, né, todos esses requisitos, aí sim você vai ter um ganho, né, de desenvolvimento. Aí pode ser bem rápido desenvolver aí em 3JS aí em equipe, né? Então, consideração final, para mim, é excelente, né? Então, resolve um bom tanto de dor de cabeças. Agora eu posso dizer que consigo fazer, sim, uma exposição 3D web, o que só com a engine de jogo é quase impossível, né? Dá para fazer, mas a limitação e a dor de cabeça que isso gera é muito grande. E fora que, né, tem todo o recurso aí
de realidade aumentada que você pode agregar, né, recursos de aplicativo mobile, enfim. Você pode usar tudo isso e integrar todos esses sistemas. Então, bom, para mim é útil, né? Mas eu sou modelador 3D, eu sou programador, né? E eu sou desenvolvedor de jogos, então aprender 3DS foi só mais uma, então mais uma ferramenta aí que eu estou agregando para mim, né? Bom, então é, nesse caso para mim pode ser útil ou não, depende, né? Porque às vezes pode aparecer algum trabalhinho para fazer com isso ou pode aparecer nada. Então, se eu conseguir recuperar os trabalhos que eu perdi antigamente, aí beleza, tô mais que feliz, né? Mas às vezes pode não haver chance para isso e se tornar inútil, enfim. A gente gasta aí tempo para aprender alguma coisa, a gente imagina, né, que vai ter algum lucro, algum trabalho com isso, mas nem sempre vem, né? Mas enfim, para mim, estou bem feliz com isso, consigo agora desenvolver o que eu não conseguia desenvolver antes, beleza? Enquanto isso, eu vou estar, é claro, melhorando essa aplicação web que eu estou fazendo ali, né, que está aparecendo aí de fundo. E aos pouquinhos, é claro, eu vou acrescentando mais controles e só lembrando, o meu tempo para fazer isso é extremamente curto. Então eu consigo dedicar aí não mais que 1 hora por dia e ainda assim nem isso, os últimos dias aí tem sido bem complicado, nem isso eu tenho conseguido gastar. Então eu estou me arrastando aí feito uma tartaruguinha por conta do tempo, né? Mas conforme eu for melhorando ou acrescentando aí novas funcionalidades, eu vou ir colocando e postando e apresentando para vocês aí. Beleza? Então, obrigado por assistir aí e até!